Olá, meus amigos. Esta semana vamos dar continuidade ao estudo do paraíso, do purgatório e do inferno. Questão 1015. Que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora. E por errante aqui não é uma pessoa que vive errando, uma pessoa que vive se transportando, se transferindo para esse ou aquele lugar sem um destino certo. E é por isso mesmo uma sofredora. E muitas vezes, dizem os benfeitores em resposta, elas vêm solicitar de nós outros as nossas preces para aliviar os seus sofrimentos. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Os benfeitores vão nos dizer que nós julgamos que há um lugar ambientado para isso, quando em verdade não existe. O céu, como dizia Jesus, ou o reino dos céus, está dentro de nós. Consequentemente, em todo o universo haverá lugares para a gente feliz, para a gente em sofrimento, para a gente naquilo que nós chamaríamos de estar no purgatório. É uma questão absolutamente do espírito, ou ainda das nossas vibrações correspondentes àquilo que nós já conseguimos na escala do progresso espírita. Questão 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus. O que queriam dizer com isso? Os espíritos quase sempre, dizem os benfeitores, respondem de acordo com a nossa possibilidade de entendimento, segundo a nossa cultura religiosa. E essa questão de ter vários céus é uma cultura fomentada pelos próprios seres humanos encarnados aqui na Terra. Questão 1018. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? O Cristo falava numa linguagem figurada, dizem os benfeitores espirituais, porque nós sabemos que neste mundo, na nossa terra, ainda prevalece a materialidade, o materialismo, e nós estamos ainda muito distantes do entendimento necessário à vibração, ao desenvolvimento do espírito no âmbito daquilo que o Senhor Jesus chama de céu e, portanto, do reino dele. Questão 1019. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Meus amigos, esta é a última pergunta e, consequentemente, a última resposta do Livro dos Espíritos. E ela é bastante extensa. Mas gostaríamos de encerrar o nosso estudo do Livro dos Espíritos relativamente às questões, porque virá a conclusão na nossa próxima semana. Nós gostaríamos, e peço licença para isso, de ler pelo menos um trecho daquilo que os benfeitores espirituais dizem para nós em resposta. E repetindo, o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Meus amigos, compreendamos então. A Terra será o mundo do bem quando nós, os espíritos vinculados a ela, estivermos trabalhando no bem. Quando nós já estivermos convencidos de que o bem é o que há de melhor. E nada resulta nesse entendimento melhor do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós não podemos abrir mão do Evangelho e muito menos da doutrina, porque a doutrina espírita explica o Evangelho como ninguém explicou até hoje na Terra. Pensemos nisso.